teus passos, é a verdade dos teus lábios e motivo do meu louvor. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Meus irmãos, o nosso desafio é sermos transformados. O nosso desafio é melhorar. O justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Nós precisamos melhorar. Porque o evangelho é seletivo. Em que sentido ele é seletivo? No sentido de que no final haverá uma seleção. E isso fica bem claro quando a gente lê Mateus capítulo 13. Então você está aí com a sua Bíblia aberta em 2 Coríntios 3, mas você vai marcar aí com um marcador ou com o jeito que você quiser. E a gente vai ler uma parábola também, que está em Mateus capítulo 13. Então volte um pouquinho, deixa marcado aí 2 Coríntios, e a gente vai junto para Mateus capítulo 13. Para eu mostrar para vocês a necessidade, a importância da transformação que nós precisamos sofrer. Mateus 13, versículo 47 em diante, diz assim: é o Senhor Jesus quem fala. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando ela está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no dia desta era. Os anjos virão e separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus está comparando o reino a uma rede que é lançada e que captura, que pesca todos os tipos de peixes. O que significa que a mensagem e o convite ao evangelho, ao reino, ele é para todos. Todos são chamados, todos são convocados para vir a Cristo, para entrar nessa rede, essa rede que nos conduz ao reino de Deus. Mas o texto diz aqui, Jesus diz que vai chegar um dia que vai haver uma seleção, embora todos sejam chamados, todos possam vir. Vai chegar o dia que vai haver um selecionamento. Vai chegar o dia onde os peixes ruins vão ser separados dos peixes bons. Bagre vai ser jogado fora. Babão vai ser jogado fora. E vai ficar salmão, pintado, peixe bom. Agora, o nosso desafio é deixarmos de ser peixes ruins e nos tornarmos peixes bons, porque a diferença entre
a pesca literal, dessa pesca que Jesus mostra aqui em Mateus 13, é que numa pesca literal, se você pesca um babão, quando você tira ele é babão. Se você pesca um bagre, é bagre que você vai ter. Mas na pesca do reino, não, você pode entrar como babão e sair como peixe de qualidade. E esse é o nosso desafio. O nosso desafio não é só vir à igreja, só ouvir e aceitar a mensagem do Evangelho. Não, nosso desafio é durante a caminhada cristã, sermos transformados em peixes bons, sermos melhorados. Porque senão vai chegar um dia que nós seremos lançados fora. Então, o grande desafio que eu e você temos, como cristãos, é melhorarmos, é sermos transformados à semelhança de Cristo, é crescermos, é amadurecermos, é nos santificarmos. E como que a gente pode fazer isso? Como nós podemos ser peixes melhores? Como nós podemos crescer, desenvolver, amadurecer? Como ser transformados? Paulo nos dá pelo menos 2 dicas aqui em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Ele diz que para sermos transformados, nós precisamos nos aproximar de Deus com a face descoberta. Com a face descoberta. Ele diz assim: todos nós que, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados. Ou seja, nós podemos ser transformados à medida que nos apresentarmos diante de Deus com a face descoberta. O que significa isso? Significa que aqueles que querem ser transformados, melhorados, que querem crescer, amadurecer, precisam se apresentar diante de Deus sem máscaras, sem véu, sem maquiagem, sem hipocrisia. Se queremos ser transformados, nós precisamos nos dirigir a Deus de forma sincera, de forma aberta, de forma clara, sem fingimentos. E essa tem sido a razão, porque algumas pessoas parecem que não se transformam, que não crescem. O que acontece com essas pessoas? Elas escondem, muitas vezes escondem no recôndito de suas almas segredos, doenças, taras, que não são trabalhadas. Há pessoas que vêm a Cristo, mas que não abrem a casa toda do seu coração. Há quartos trancados, há situações que não querem ser tratadas, que a pessoa não quer trabalhar. Pessoas que têm, por exemplo, a cultura, o hábito da mentira, e que não querem trabalhar essa questão. E é interessante que às vezes a gente encontra uma pessoa que há 10 anos se diz cristã, mas que continua mentindo, porque não trabalha isso. Mas há pessoas doentes por dentro, há pessoas com taras que não conseguem ficar livre, que patinam, por exemplo, no hábito da pornografia, e não são transformadas. Por quê? Porque não estão se apresentando de forma aberta, não estão permitindo que Deus trabalhe, ou não estão se apresentando de forma tão clara diante de Deus, dizendo: Senhor, eu sou pecador, Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude.
não procuram ajuda de ninguém, acham que vão vencer sozinhas, porque têm medo de se expor, e continuam patinando nos mesmos problemas. Pessoas que acreditam que está tudo bem, quando no fundo elas sabem que não estão. Pessoas que preferem ler a Bíblia a seu favor do que contra si. Hoje de manhã eu estava falando isso aqui em nossa igreja. Nós precisamos ler a Bíblia contra nós, porque nós estamos criando o hábito de ler a Bíblia a nosso favor. Nós recorremos, citamos só textos que têm nos apoiado em alguma questão, que nos favorece, tipo, posso todas as coisas naquele que me fortalece, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A gente lê textos na Bíblia que só nos beneficiam, e a gente não lê a Bíblia contra nós. A gente não lê a Bíblia de forma confrontadora. A gente não lê textos que dizem, por exemplo, que nós não devemos nos embriagar com o vinho, mas pelo contrário, nos encher do Espírito de Deus. A gente não lê textos como aquele que está em Hebreus, que diz que nós não devemos deixar de congregar, como alguns têm feito. A gente não lê textos que diz, como o texto de Hebreus, que diz que nós devemos buscar a paz uns com os outros e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Nós só lemos textos que nos beneficiam. Nós não lemos a Bíblia contra nós, e por isso nós não somos confrontados, e por isso muitas vezes nós ficamos maquiando problemas, achando que está tudo bem, porque a gente vai se acostumando só com o que é positivo, só com o que nos favorecem. Mas preste atenção, nós precisamos ler a Bíblia contra nós precisamos trabalhar as doenças que estão em nosso coração e a nossa alma, porque se não fizermos isso, não seremos transformados. Não seremos transformados. E é tempo de transformação, irmãos. É tempo de mudanças. É tempo de mudanças. Você precisa abrir as gavetas onde você tem escondido pecados, dificuldades, patologias que têm te impedido de andar. Quantas doenças no nosso meio, quantas pessoas deprimidas, quantas pessoas ansiosas. Por quê? Porque não estão tratando a alma. E por que não estão tratando a alma? Porque acham que está tudo bem, não estão se aproximando com a face descoberta, estão maquiando, está tudo bem nada. Tem muita gente precisando de cura. De cura. E o apóstolo Paulo nos mostra que essa cura que nos transforma vem através desta aproximação sincera diante de Deus. Se você quer ser transformado, se você quer ser melhorado, você precisa aprender a aproximar-se de Deus com a face descoberta, sem segredos. Você precisa aprender a buscar ajuda. Você precisa trabalhar as inquietações do seu coração, as mágoas que têm te perseguido há anos, as taras que têm te assombrado. Você precisa confessar, você precisa se tratar, você precisa de ajuda para que haja transformação no seu coração. Amém? Segundo, Paulo diz que se nós queremos ser transformados, nós precisamos contemplar a glória do Senhor. Contemplar a glória do Senhor. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados.
Se queremos ser transformados, nós precisamos de aprender a contemplar a glória do Senhor. Mas como contemplar o invisível? Como é que a gente pode contemplar a glória do Senhor? Bom, eu tenho alguns palpites. Um deles é observando os movimentos de Deus na palavra de Deus. Se nós queremos contemplar a glória de Deus, nós precisamos voltar para a palavra de Deus. E mais uma vez eu chamo a sua atenção para a nossa leitura bíblica. Porque a gente lê sempre a Bíblia para o nosso benefício. E a gente às vezes não lê a Bíblia para observar a grandeza de Deus. A grandeza de Deus. Se você quer contemplar a glória de Deus, você precisa de uma leitura bíblica que observe o quanto o nosso Deus é grande. Uma leitura bíblica que não fique apenas no campo do benefício próprio, mas que procure enxergar quem é Deus. Salmo 104. O salmista mostra a grandeza de Deus de uma forma muito interessante. E ele diz assim: bendiga o Senhor a minha alma. Ó Senhor meu Deus, Tu és tão grandioso. Estás vestido de majestade e de esplendor, envolto em luz como numa veste. Ele estende os céus como uma tenda, e põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. Faz das nuvens a sua carruagem, e cavalga nas asas do vento. Faz dos ventos seus mensageiros, e dos clarões reluzentes seus servos. E aí ele vai discorrendo sobre a grandeza de Deus. Nós precisamos dessa leitura bíblica que nos faz concentrar e focar na grandeza de Deus. Porque nós estamos perdendo a consciência de que o nosso Deus é grande. E uma das razões pelas quais nós estamos perdendo essa consciência é porque falta uma leitura que foque na observação da grandeza do nosso Deus. Da grandeza do nosso Deus. Colossenses capítulo 1 nos traz uma visão tão linda de Jesus Cristo, tão linda, tão linda. Ele diz assim: acerca de Cristo, versículo 1, capítulo 15, Ele é a imagem do Deus invisível. Cristo é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tantas que estão nos céus, quantas que estão na terra, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz. Deus é grandioso, seu Filho Jesus Cristo é majestoso. E se nós queremos ser transformados, nós precisamos nos voltar para a Bíblia e ler textos como estes, visualizar, focar a grandeza de Deus, porque é a palavra de Deus quem nos mostra a grandeza do nosso Deus, é a palavra de Deus que nos mostra a glória de Deus. E se nós queremos ser transformados, nós precisamos contemplar a glória de Deus, e uma das formas de contemplarmos a glória de Deus é ler textos que mostram o quanto o nosso Deus é grande. Salmo 103, 104, 105,
Colossenses, Hebreus, textos que mostram a grandeza do nosso Deus. Nós precisamos parar de ler a Bíblia apenas em benefício próprio. Nós precisamos ler a Bíblia focando a grandeza de Deus, pois quanto mais enxergarmos, percebermos, contemplarmos a grandeza de Deus através das Escrituras, mais desejo e capacidade teremos de sermos transformados segundo a pessoa de Jesus Cristo. Você quer ser transformado, você precisa contemplar Deus, contemplar a glória de Deus. E uma das formas de contemplarmos a glória de Deus é através da palavra. Uma outra forma de contemplarmos a glória de Deus é através da observação dos fenômenos. Dos fenômenos que nos cercam. Você quer ver a grandeza de Deus? Observe o que está à sua volta. Observe o que está à sua volta. Infelizmente nós somos a geração da pressa. Nós nos familiarizamos fácil com as coisas. E a gente para de observar ou de enxergar o belo nas coisas, é ou não é? Eu sempre falo isso aqui. Como nós temos sido relapsos, irmãos, com relação aos fenômenos que nos ocorrem. A gente não para observar um pássaro, a gente não para observar um rio, a gente não para observar uma árvore. Parece que essas têm tão piegas, parece que a gente não tem tempo para essas coisas. Mas preste atenção. A glória de Deus é percebida na sua criação. Na sua criação. Deus é percebido nas coisas criadas. As coisas criadas, diferente do que o panteísmo ensinou, elas não são deuses, mas elas nos mostram Deus. Então eu já contei isso aqui várias vezes, mas eu me lembro de um dia que eu estava deitado na minha casa e eu estava observando um pernilongo. A pessoa vê a glória de Deus num pernilongo, irmão, é muito difícil. É muito difícil. Mas eu estava observando um pernilongo e vi uma aranha se aproximando. Então o pernilongo estava lá e eu observando aquele negócio. Falei, pensei, rapaz, aquela aranha vai comer aquele pernilongo. E fiquei observando aquele negócio. E a aranha foi chegando, irmão. Foi chegando e comeu o pernilongo mesmo. E eu achei aquilo fantástico. Gente, que coisa fantástica. Eu vi a glória de Deus ali, você acredita? Nessa cadeia alimentar. A gente precisa parar um pouco e observar os movimentos da vida. Os movimentos da vida. A natureza. Eu disse aqui há uns dias atrás, e vocês já sabem, que um dos meus grandes medos é andar de avião. É voar, né? E nessa última viagem que eu fiz agora, foi a primeira vez que eu fiquei na janela. Eu nunca viajava na janela. Sempre que eu ia fazer o check-in, eu queria ficar no corredor, para não ter que ver lá embaixo. Porque os olhos não veem, o coração não sente, não é verdade? Então, eu não vejo nada, se cair também não estou vendo nada, então vamos que vamos, isso aqui. Mas eu pensei, não, eu quero viajar na janela, dessa vez, eu quero encarar o meu medo, né? Irmãos, e aí eu fiquei na janela assim, e fiquei olhando por cima, né, das nuvens, aquela nuvem que tem mais lindo assim, e o céu infinito assim. Eu falei, gente, quanto tempo eu perdi viajando no corredor, né? Isso aqui é lindo demais. E aí passou a aeromoça, com aqueles lanches ruins, né, aqueles trenzinhos sem futuro. Eu falei assim, eu quero um café só, moço, porque café é bom. Não estava muito bom não, mas... E aí eu peguei, estava tomando aquele café, olhando aquela nuvem e lembrei que tem certas coisas na vida que não tem preço, irmão. Para o resto existe Mastercard. Mas tem coisas na vida que não tem preço. E uma das delas é tomar café num avião, olhando as nuvens. E eu fiquei, gente, mas como Deus é lindo, como Deus é grande, como Deus é tremendo.
Nós precisamos parar e observar os movimentos de Deus, porque o tempo todo os fenômenos estão acontecendo à nossa volta, e nós estamos procurando, como diz John Donne, nós estamos procurando o trovão de Deus, e não estamos observando o sorriso de Deus. Deus sorri para a gente todos os dias. Deus sorri para a gente todos os dias. E por que às vezes a gente não é transformado? Porque a gente está esperando o trovão e a gente não observa Deus pertinho de nós todas as horas. Todas as horas. Então você quer ser transformado? Seja um contemplador, contemple a palavra de Deus, contemple os fenômenos, contemple o mistério. O mistério é outra forma de nós contemplarmos a glória de Deus. Porque Abraham Heschel diz que a religião e a espiritualidade começa no mistério. Para muitas pessoas, o inexplicável leva-os a duvidar de Deus, mas quanto mais inexplicável para mim são as coisas, mais eu creio em Deus. Recebi a visita de um jovem um dia e ele começou a fazer perguntas para mim. Pastor, por que disso? Eu falei, não sei. E ele, por que disso? Eu falei assim, não sei. E foi muitas perguntas e eu falei, tudo não sei. Aí ele falou assim, o senhor não sabe de nada? Eu sei. Você me perguntou, eu não sei. Mas eu sei de muita coisa. E o que eu sei é suficiente para me crer em Deus. O que eu não sei, mas o pouco que eu sei me faz crer na grandeza de Deus. E o que eu não sei me faz acreditar que deve existir alguém que sabe. O que eu sei é suficiente para me crer em Deus. E o que eu não sei também é suficiente para crer numa mente que é maior do que a minha. Alguém tem que saber desse negócio. Então, quando eu olho uma situação inexplicável, eu penso assim, gente, um dia vai ser explicado. Eu não sei, mas alguém deve saber. Então, no mistério, no inexplicável, eu vejo Deus. Eu vejo Deus. Eu vejo Deus naquilo que eu sei, mas eu vejo Deus naquilo que eu não sei. Eu contemplo Deus naquilo que sei e contemplo Deus naquilo que eu não sei. Porque aquilo que eu não sei, com certeza deve ter uma explicação. Alguém deve saber. Há uma mente maior. E essa mente maior, creio eu, é a mente do Todo-Poderoso. Do Todo-Poderoso. Então, quando eu estou diante de algo que é misterioso, de algo que é inexplicável, ao invés de duvidar da grandeza de Deus, mais eu me apaixono por Deus. Porque o inexplicável um dia vai ser explicado por alguém que compreende todas as coisas. Então, como nós vamos contemplar a Deus ser transformados? Através da palavra, do mistério, dos fenômenos, da cruz. Você quer ver a grandeza de Deus? Olhe para a cruz. Pense na mensagem da cruz. A cruz é a maior expressão da bondade e da glória de Deus. A Bíblia diz que um dia Moisés pediu a Deus para ver a face de Deus. Moisés disse, Senhor, eu quero ver a tua face. E Deus disse, tudo bem, não vou te mostrar da minha face, mas vou passar e você vai me ver de costas, pelas costas. E Deus mandou Moisés ficar atrás de uma fenda, de uma pedra, e Deus iria passar, e quando ele passasse, Moisés iria ver a Deus pelas costas. Ia ter só um relance de Deus. E é muito interessante que quando isso acontece, Deus passa e Moisés vê Deus de relance. Moisés começa a falar da bondade de Deus. Deus é bom. A bondade de Deus é fantástica.
A bondade de Deus é extraordinária. Quer dizer, Moisés vê a Deus e chama Deus de bondade. Mas bondade ninguém vê, né, irmão? O que Moisés viu de fato? Para que ele chamasse o que viu de bondade. E aí o pastor Evaldo Ramos disse que, na verdade, o que Moisés viu provavelmente foi a cruz. Ele teve uma premiere, né? Ele teve uma preliminar da cruz. Moisés viu a glória de Deus na cruz. Eu não sei se essa interpretação é correta, mas eu sei de uma coisa, irmão: se nós queremos ver a grandeza de Deus, contemplar a glória de Deus, nós precisamos de olhar para a cruz. Porque na cruz do Calvário, a maior expressão da bondade de Deus foi manifesta. Só que nós somos uma igreja sem cruz. Nós somos uma igreja que pensa muito pouco na cruz. Nós temos muito pouco mensagem de cruz. Nós meditamos muito pouco no que significa a cruz para nós. E está na hora de nós voltarmos para a cruz. Porque é na cruz que Deus mostrou o seu grande amor para conosco. É na cruz que a glória de Deus pode ser enxergada. Por quê? Porque na cruz nós somos perdoados dos nossos pecados. Na cruz nós somos reconciliados com Deus. Na cruz nós encontramos um caminho que nos faz viver no Santo dos Santos. A cruz é tudo no Evangelho. E se eu quero contemplar a glória de Deus, ou melhor, se eu quero ser transformado, eu preciso contemplar a glória de Deus. E uma das formas de contemplar a glória de Deus é olhando para a cruz, entendendo a cruz. O que você mais precisa, meu irmão, é de entender a mensagem da cruz. O que a igreja, o que nós mais precisamos é de entender a mensagem da cruz. Agora preste atenção, porque eu vou partir para o final. Quando nos apresentamos diante de Deus com a face descoberta, quando contemplamos Deus, através da palavra, dos fenômenos, do mistério da cruz, nós nos tornamos naquilo que nós fomos criados para ser, que é adoradores. Adoradores. Nós fomos criados para adorar a Deus. Mas o que é adoração? Primeiro, adoração é admiração. Quando eu contemplo o Senhor, eu sou transformado em adorador, sabe por quê? Porque eu passo a admirar o Senhor. Não é verdade? Adoração não é admiração? Eu adoro quem eu admiro. Então, quando eu contemplo a Deus, eu vejo Deus no mistério, eu vejo Deus nos fenômenos da vida, eu vejo Deus na palavra, eu vejo Deus na cruz. Quando eu vejo o amor de Deus, quando eu contemplo a glória de Deus, eu passo a admirar a Deus. E adoração é admiração. Eu só adoro quem eu admiro. Mas quando eu contemplo a glória de Deus, além de admirar a Deus, eu passo a ser atraído a Deus, porque geralmente eu sou atraído por aquilo que eu admiro, não é? Eu admiro e sou atraído. Aquilo que não me causa admiração, eu me afasto. Mas quando eu sou atraído por alguma coisa, quando eu admiro alguma coisa, eu sou atraído a ela. Então a adoração tem a ver com admiração, com atração. Eu contemplo a glória de Deus, eu contemplo a grandeza de Deus, passo a admirá-lo e passo a me sentir atraído a Deus, e depois eu passo a desejar Deus. Porque eu desejo aquilo que me atrai, é ou não é? Eu desejo aquilo que me atrai. Me atraiu, eu quero. E adoração tem a ver com o desejo. Eu admiro, eu sou atraído e eu passo a desejar. Passo a desejar. E aí eu passo a celebrar, porque eu celebro aquilo que eu desejo, ou não é? Não é verdade? Quando você está namorando, você deseja aquela pessoa, o que você faz? Começa a celebrar, né? Tu é linda. Você passa a celebrar.
Adoração tem a ver com celebração, com engrandecimento do outro. Agora preste atenção. Quando eu contemplo a glória de Deus, quando eu chego diante de Deus com o coração aberto, contemplo a glória de Deus através da palavra, dos fenômenos, do mistério, da cruz, eu quero imitar Deus. Imitar Deus. Por isso que eu disse que quando nós contemplamos a Deus, nós nos transformamos em verdadeiros adoradores. Porque a gente contempla Deus, a grandeza de Deus, e a gente passa a admirar a Deus. A gente é atraído a Deus, a gente deseja Deus, a gente celebra a Deus, e a gente começa a imitar Deus. Porque a adoração, no seu cerne mais profundo, nada mais é do que tentar o tempo todo imitar a Deus. Como eu adoro a Deus? Tentando ser alguém conforme Deus quer que eu seja. Meus irmãos, é tempo de transformação. A rede está quase para ser aberta e os peixes serem separados. Cabe a nós o desafio de fazer parte do grupo dos bons peixes. Para isso nós precisamos nos apresentar diante de Deus com a face descoberta. Para isso nós precisamos abrir nossa alma para Deus, tratar as doenças do nosso coração, dos nossos comportamentos. Nós precisamos ir com sinceridade diante de Deus. E precisamos contemplar Deus, observar Deus, enxergar a grandeza de Deus, através da palavra, dos fenômenos, do mistério, da cruz. Nós precisamos contemplar Deus, para sermos transformados em adoradores verdadeiros. Adoradores que admiram, que são atraídos, que desejam, que celebram e que imitam a Deus. Adoradores que o Pai procura. Que você nessa noite entenda e abrace o desafio da transformação. Nós não podemos nos conformar em ser peixes ruins. Nós precisamos crescer. Nós precisamos melhorar. E para isso nós precisamos trabalhar as doenças do nosso coração. E nós precisamos contemplar a Deus para nos tornarmos adoradores que alegram o coração do Pai. Amém. Que essa mensagem entre no seu coração. E que você saia daqui nessa noite determinado a melhorar, a crescer, a ser transformado segundo a imagem de Deus. Amém? Oh, quanto